Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 3 de novembro de 2011, quinta-feira. O verbete é de número 2104, tem 6 páginas, 46 elogios e 21 máximos. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 11 máximos. O tema, paracirurgia. A especialidade, consciência e terapia. Quem redigiu o verbete é o professor Hernandes Leite, que é especialista no assunto aí. Definição. A paracirurgia é a intervenção energética ectoplásmica intensa, insinuante, intromissiva, invasiva, impregnante, incruenta e indolor, promovida por amparadores técnicos, aplicada com SINS e CONSCIEX em nível psicossomático, com a finalidade de promover desbloqueios energéticos profundos para reparações, para fisiológicas ou adequar a paragenética às exigências proexológicas da próxima existência intrafísica. Os resultados paracirúrgicos impactando no paradigma materialista médico. As práticas paracirúrgicas espetaculares comprometendo a reputação e seriedade da assistência. Os motivos pessoais da busca pela paracirurgia. O cuidado com excesso de ingestão de carboidrato pós-assistência energética por parte do assistente. A função mitocondrial no metabolismo celular relacionada à ectoplasmia. A otimização da base física da consciência solicitante favorecendo a assistência. Eu li apenas uma parte, tem mais de 20 linhas aí a patologia. A parasepsia energética do ambiente assistencial. O estado vibracional enquanto técnica potencializadora da ectoplasmia. É a equipe extrafísica especializada nas técnicas energéticas com finalidades paracirúrgicas. Aqui também eu li só rapidinho no início, que a parafatologia também tem 20 linhas. Agora, depois nós temos aí a argumentologia com o tópico do comportamento. Os 7 comportamentos ou manias a serem evitados pelo assistente ectoplasta a fim de prevenir a macro-PK destrutiva. Tem também os procedimentos. O tópico diz com 3 procedimentos técnicos, mais comumente utilizados nos procedimentos cirúrgicos. Depois tem intermissão. 2 procedimentos para TEC avançados realizados durante o período intermissivo de relevante interesse pesquisístico aos proexólogos. Depois tem limites, 2 condições limitantes do êxito dos resultados paracirúrgicos relativas ao assistido. Na remissologia dos quesitos nós destacamos acoplador energético, assim, campo energético, extra da TENEPS, e omniterapeuticologia. Frase enfática. A predisposição íntima à interassistência paracirúrgica denota imaturidade afetiva, magnanimidade e superação dos trafares da consciência, mini peça do máximo mecanismo interassistencial. Qual o grau pessoal de dedicação, participação e lucidez na assistência paracirúrgica? Já participou extrafisicamente de paracirurgia? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 2 fontes, a webgrafia tem 1 fonte. Agora, eu separei aqui na mega análise 17 termos para falar aí para vocês. Operação, intervenção, para-reparação, interassistenciologia, tecnopenseridade, ectoplasmia, para-anestesia, para-distúrbio, desbloqueio, para fenomenologia, para terapeuticologia, para cirurgião, para órgão, para geneticologia, progessioterapia, consciencioterapia e para cerebropatia. Ainda tem aí, por exemplo, tem para neurocirurgião e outros mais. Eu dei o essencial. Agora, questionamento. O Dr. Fritz está em que escala evolutiva? Não, ele é um assistente mesmo, é um assistente extrafísico, é um amparador. Arigó morreu em acidente trágico. Segundo alguns espíritas, o Dr. Fritz passou a incorporar o médium Oscar Wilde,
que morreu de forma violenta, e em seguida o médico Edson Queiroz morreu esfaqueado. Sim, primeiro é o seguinte, o que eu vi, o Dr. Fritz foi só com o Arigó. Os outros eram outro que estava passando pelo mesmo nome, mas eram outras consciências, não era o Dr. Fritz, não. O Dr. Fritz Real atendeu o Arigó. O Oscar Wilde era outro, e o caso do Edson Queiroz também. Do Edson Queiroz também eu vi alguma coisa. Não era, é outro. Era outro. Todos receberam a mesma consciência? Não. Em caso afirmativo, com a relação das mortes? A morte violenta é muito comum com esses médicos, porque eles são imaturos. Eles não se cuidam. Eles acham que são tudo. E ó, tem mais. E o Mirabelli? Você não colocou aí. Mirabelli também era de efeito físico. Ele achava que os carros não batiam nele. Então ele andava no meio dos carros, o carro passou em cima dele. Agora, por exemplo, o Arigó. Eu falei com ele para não correr com o carro, para cuidar da hipertensão dele, que estava maior do que a minha. Isso na frente do Chico Xavier, não adiantou nada. Ele era afobadão, ansioso, não tinha jeito. Agora, o resto aí foi o Edson Queiroz. Eu falei com ele para não entrar na política. Ele me pediu uma vez para ir num programa que ele ia aparecer lá tal. Eu falei com ele, não entra nisso. Foi depois que ele entrou com o negócio todo lá com o homem que é processo pessoal. Eles são imaturos. É difícil isso aí. E acha, devido ao processo da energia, que ele é capaz de dominar o mundo. E não é assim. No verbete eu entendi que quando se faz uma paracirurgia, o corpo a ser alterado é o psíquico, não é energético. Por acaso os centros energéticos chakra estão no corpo psíquico? O corpo energético é só uma extensão intermediária entre o corpo físico e o psicossoma, com função exclusiva de colar a consciência no corpo? Quais são os limites da paracirurgia no corpo humano? Pode-se fazer tudo no paciente? Ela ajuda em polioneurite? O arco voltaico é um tipo de técnica paracirúrgica? Posso fazê-la consigo mesmo para desbloqueio energético consciencial? Não consigo me projetar de forma angústia. Por mais que tente, está difícil. Tem alguma dica para mim? Você quer responder? Faz favor. Aí na tecnologia fala, né, do arco voltaico como uma das técnicas paracirúrgicas, certo? Na tecnologia. Os limites também, aí no final nós temos os limites da própria assistência. Agora, o que é importante é a pessoa procurar maturidade consciencial. Se a pessoa procurar maturidade consciencial, dominar as energias do estado vibracional, a condução da saúde dela vai atender à premissa fundamental da objetividade aqui nessa existência, que é a PROEX. Então, não é uma questão de doença especificamente que vai limitar a pessoa. O que limita mais é a pessoa ter alguma condição que impeça ela a executar a própria programação existencial. E qualquer tipo de doença, a pessoa pode ter um êxito na paracirurgia. Tem questões aí de câncer, que é uma coisa muito mais avançada, que a gente observa. Agora, não é todo tipo. E a gente também não tem um conhecimento de qual é a limitação mesmo precisa disso tudo. Porque uns têm um êxito muito evidente, enquanto outros não têm. Nós temos casos que não houve uma remissão total da doença. Mas tem 2 casos registrados no nosso trabalho que a pessoa saiu de fila de transplante. Uma de transplante de fígado e outra de transplante renal. Se a pessoa saiu dos critérios de transplante, já é um resultado razoável, né? Certo? Embora a pessoa continue com a mesma problemática. O importante é a pessoa ter uma visão da própria doença. Tem muita gente que se consome emocionalmente com a doença que tem. Eu quero agradecer aqui a nossa Cris Nievas, o que ela mandou, que nós estamos examinando. A maioria do que você falou já estava aqui registrado na revisão. Agora, gente, eu queria dizer para vocês, mais uma vez, viva a Foz, o 2º lugar em educação. Mas tem muito mais do que isso que eles publicaram. Tem uma coisa que eu queria lembrar para vocês. A Itaipu, por exemplo, apresenta muitos aspectos, muitos dignificantes como empresa. Por exemplo, o polo astronômico da Itaipu não objetiva rendimentos econômico-financeiros, mas a meta é a educação da população a respeito da astronomia. É a educação caminhando a passos largos em Foz do Iguaçu, ou seja, a Itaipu colaborando com eficácia na área da educação. Poucos sabem ou veem esse fato.
nós queremos chamar a atenção. Foz do Iguaçu está em segundo lugar em educação. Então é bom lembrar. O Itaipu está ajudando muito nesse assunto. E, inclusive, com o polo astronômico. Itaipu. Agora eu entrego, então, o professor Hernandes para vocês. Hernandes, aqui na primeira página, lá na última linha, na fatologia, lá embaixo, a otimização da base física da Confins solicitante favorecendo a assistência. O que ela pode otimizar na base física para favorecer essa assistência? Isso aqui a gente sabe até do próprio tenepsista, né? Uma pessoa precisa de ter o seu local de teneps bem organizado, né? Um local entrópico promove entropia também energética, e como é que ela vai ter uma assistência se o próprio ambiente já não é favorável para isso? Então precisa ter um ambiente organizado, de preferência que tenha uma temperatura também adequada para a pessoa ter um relaxamento maior, tá certo? Então todos esses cuidados que você precisa ter para deixar o ambiente mais equilibrado energeticamente, isso favorece a questão da própria assistência, tanto para o assistido quanto para o assistente. Então, o tenepsista que tem um quarto de teneps bagunçado, significa que ele não tem o mínimo de lucidez para a prática da teneps dele. Aqui na patologia, a quarta e quinta linha de cima para baixo, o cuidado com excesso de ingestão de carboidrato pós-assistência energética por parte dos assistentes. Bom, a gente está acostumado, né, de ver o consumo, né, que a gente tem de doce, né, principalmente depois que faz uma assistência. Então, existe um desgaste energético e isso mexe no próprio metabolismo. A tendência nossa é de compensar essa parte energética comendo carboidrato. Para uma pessoa que não tenha problema de tendência a diabetes e não tenha tendência de excesso de peso, ela vai comer, não vai ter problema nenhum. Mas é bom a pessoa tomar um determinado cuidado, porque senão ela entra para a obesidade. Observe a maior parte dos médio-ectoplastas, que eles têm uma tendência para a obesidade. E daí para um problema cardíaco Agora, está correto. Agora, na parafatologia, a quarta e terceira linha de baixo para cima, a cremação facilitando a segunda de soma e catalisando o estado da fisiologia extrafísica. Isso. Se você pegar o verbete, até eu trouxe ele aqui, o verbete A Fisiologia, já é da página 226 aí da enciclopédia. Então, na definição da própria fisiologia, né, quando a pessoa ela passa pela segunda de soma, ela não tem mais a interferência, né, do condicionamento dela da fisiologia que humana, do instinto básico humano. Certo? Então, ela não tem mais necessidade de fome, necessidade de sexo. Certo? Então, ela entra na condição mesmo de consciência, assume o papel dela como consciência, sem aqueles condicionamentos básicos que a gente tem na vida intrafísica. E a segunda de soma favorece isso. E uma coisa que leva a segunda de soma é a cremação. Agora, aqui também na página 51, limites, né? O item 1, vacina. Sim. Aqui na questão da limitação, né? Até a primeira pergunta fala da questão da limitação. Então, tem algumas situações que a pessoa ela vem com algum problema até orgânico que vai evitar essa pessoa a ter uma tendência a repetir condições que vai atrapalhar a própria programação dela. Por exemplo, eu sou uma pessoa que já tive passado com o exército. Eu não entrei no exército, nas agulhas negras dessa vida, porque na minha época exigia que eu não tivesse pé chato. E meu pé é antipático, né? Ele não é chato. Ele é largo, alto e sem cava. É daqueles bem alterados. Então, eu no exame físico era reprovado na própria parte do exército. Um limite, aqui se está falando nesses limites, mas um limite em relação que uma pessoa ela pode, vamos dizer, receber uma cura, cura entre aspas, total, parcial ou nenhuma,
como que ocorre esse limite individualmente, né, sei lá. O maior limite de qualquer tipo de assistência intrafísica é que a gente sabe que a gente não vai virar Matusalém. Tem até o mito de Matusalém que é colocado aqui. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos dessomar. Então, a tendência nossa de procurar a questão da assistência, a pessoa precisa de ver para que é que ela quer viver muito. Então, a gente faz uma pergunta. Dentro do aproveitamento, dentro da satisfação consciencial, uma pessoa que viveu 15 anos de idade e foi um completista, comparadamente àquele que viveu 100 e foi um incompletista, se você for fazer uma análise, quem teve o maior aproveitamento? Certo? Então, não é uma questão de quantidade de vida e de saúde física, e sim de aproveitamento da própria programação existencial visando a evolução dela. Certo? Então, o maior limite nosso é o limite intrafísico. A matéria ela não consegue ser perene. Tudo tem um desgaste. Tá certo? Obrigado. Fernando, eu tenho uma sugestão, uma pergunta. Na sugestão é aqui na fatologia colocar o curso Imersão Positioterápica. Ok? Tem um SCP-2, penso que seria interessante colocar também o Imersão. Tá bom, depois a gente dá uma analisada nisso aí para a gente colocar. Ok. Pergunta é na página 47, Fatologia, tem a função mitocondrial no metabolismo celular. Eu queria que explicasse um pouco melhor essa função da mitocôndria. Certo. A principal função da mitocôndria, ela é o quê? Ela é a usina energética celular. Então, se não houver essa produção de energia dentro da própria célula, existe uma disfunção orgânica. Então, a base toda das organelas celulares, a principal é a mitocôndria, que ela é que faz essa transformação e a produção de ATP dentro da própria célula. Então, essa usina, ela é que é fundamental. Então, já existe até indicações de hipóteses, de estudo, até desde a época do pessoal aí do Espiritismo, que fala do estudo da relação, né, entre ectoplasmia e a parte da mitocôndria. E a gente tem estudado bastante para ver que tipo de relação direta tem isso. Tem um professor de medicina que trabalha no Frei Luiz há 30 anos. Segundo ele, as Consciex proíbem a carne vermelha e orientam a ingestão da carne de peixe antes das paracirurgias efetuadas. Sabe-se que a carne de peixe é rica em fosfato. Há algum estudo por parte do verbetógrafo entre o ectoplasma e o fosfato? Isso poderia realmente melhorar o evento paracirúrgico? O que o verbetógrafo tem a dizer sobre esse centro espírita Frei Luiz, no Rio de Janeiro, como local de paracirurgia no livro da TACOM? Poderia comentar sobre o contexto da paracirurgia na TACOM e na TARES? Bom, vamos lá, né? Em relação ao centro lá do Frei Luiz, eu não conheço ele. Eu conheci extrafisicamente o trabalho do Centro Tupiara, no Rio de Janeiro. E conheci intrafisicamente o que é feito lá em Florianópolis, que agora eu não lembro qual que é o nome. Isso aí eu fui lá para visitar. Foi eu e Luiz Expósito. Nós tivemos uma projeção e nós fomos lá para visitar. A questão toda da alimentação, a questão do fosfato direto também a gente não sabe. O que a gente recomenda para a pessoa é que ela tenha uma alimentação leve, pelo menos 1 hora ou 2 horas antes da questão da própria paracirurgia. Porque senão toda a energia está voltada para a pessoa fazer lá a digestão. E a gente sabe que o processo de ectoplasmia ela pode provocar na pessoa até enjoo. E nós tivemos casos até em campo de ECP2 que a pessoa abusou de café e ali ela teve o vômito durante o próprio campo. Então a gente sabe o quanto que essa parte de ectoplasmia mexe na região do plexo solar. Isso pode trazer indisposição para a própria pessoa. Então a gente recomenda que a pessoa tenha uma dieta leve antes e uma dieta leve até após, mas que ela não fique em jejum. E outra coisa, a questão do consumo de carne, a carne requer um processo digestivo mais demorado e mais intenso. Então, pelo menos dentro da referência que a gente tem, é por isso. Agora, saber também, se a pessoa for comer peixe, e por causa do fosfato, exagerar também na alimentação com peixe, e também na preparação do peixe aí com óleo de dendê, essas coisas todas, a pessoa também pode ter outras complicações.
certo? Começa aí, vai ter a diarreia, né? Então a pessoa vai desassimilar por onde tem competência. Olha o DDMB, né? Estudos sobre crianças com habilidades, altas habilidades, e supõe que as altas habilidades têm a ver com o parapsiquismo desenvolvido. Quanto mais desenvolvido o parapsiquismo, mais superdotação o indivíduo tem. Estou certa ou errada? Se estou errada, como se formam as altas habilidades? A questão essa relação direta é muito difícil fazer. A gente observa o seguinte: o autista ele tem uma limitação muito grande, certo? E por outro lado, um desses aí pode desenvolver ali uma memória extraordinária. E também observou o seguinte: teve muitas pessoas que tinham que era superdotado, e na questão da inventividade, você não observa uma relação direta entre uma pessoa que tem um desenvolvimento intelectual precoce, certo? Uma superdotação, e depois a pessoa lá na frente, ela vem a desenvolver um processo criativo muito grande. Então a gente precisa estudar caso a caso. Não dá para generalizar nenhuma situação nem outra. Minha filha tem 17 anos, já fez o curso integrado de projeciologia 2 vezes, e há menos de 1 ano fez o SCP-2. Há 3 meses está tendo comportamentos estranhos, e agora culminou com assédios claros, que a consciência diz manifestada, que não sabemos com quem está mexendo, e que vai levar minha filha. Já houve uma tentativa de suicídio com bastante remédio, só que conseguimos salvá-la. Mas os assédios continuam todos os dias. Preciso urgente do apoio e orientação. Inclusive, estou inscrito para o SCP-2 agora de novembro, aqui em Salvador. Estou me programando para chegar aí no sábado pela tarde. Nunca fui a Foz. Alguma dica ou sugestão? Olha, seria bom levá-lo o mais depressa possível para a consciência terapia, né? Para ver o que é que faz. Ok? Consciência terapia, OIC. Fernandinho, você estava falando aí para o teletertuliano sobre os sintomas da ectoplasmia no assistente, né? Aí na questão dos cuidados. Aqui na paradoxologia, você fala o paradoxo da ectoplasmia ser a matéria-prima interassistencial e, ao mesmo tempo, agente potencializador de doenças orgânicas. Você pode falar mais sobre isso? A ectoplasmia, ela tem uma força energética, uma potência energética superior, certo? Então, é como se fosse o processo energético, só que com uma força muito maior. Se a pessoa ela é um fumante, ou se a pessoa tem algum bloqueio energético, na hora da esterilização da ectoplasmia, aquilo dali vai forçar mais ainda o órgão que tenha um determinado bloqueio. Então é por isso que o médico ectoplasta ele tem que tomar um cuidado muito sério com a sua saúde. Certo? Então é por isso que em todos os aspectos a pessoa precisa de ter muito mais organização, porque o próprio ectoplasma, a ectoplasmia, ela vai forçar essa parte de bloqueio energético que a pessoa tem. Fernande, você pode aprofundar a relação da cremação com a segunda dessoma? Essa questão da relação da cremação com a segunda dessoma tem até, não sei se é no projeciologia que já tem isso. A questão toda é o seguinte: na hora que a pessoa dessoma, parte da energia ainda fica no próprio corpo, que vai dissipar ali gradativamente. Tem até parte do corpo, alguns órgãos que crescem, unha, certo? Cabelo, porque ainda existe um quanto de energia que fica ali. E parte fica no próprio psicossoma. E essa energia do próprio corpo da consciência ainda faz como se fosse um processo de atração da consciência com a própria dependência do soma. A pessoa tem uma dificuldade de se desligar do próprio corpo. É o maior apego que a gente tem, que é o próprio corpo. Então, na hora que você faz isso, você dissipa a questão energética e isso favorece o desligamento maior da própria consciência. E você acha que é recomendável, mesmo no caso de uma pessoa que tem esse apego, passar pela cremação? Ontem foi dia 2, né, dia de finados, a gente viu uma série de notícias de pessoas indo ao cemitério, valorizando o jazigo, né? E tem esse tabu, esse medo da cremação.
Olha, até em termos de saúde pública, os cemitérios, eles com o tempo eu acho que vão ser extintos. Se você for estudar as doenças orgânicas e as infecções e contaminações que os coveiros sofrem, certo? De mutações, de bactéria, de decomposição, são coisas assim muito gritantes. Então, a própria contaminação do solo, certo? Da própria água, né? Do lençol freático produzido pela decomposição orgânica nossa, isso traz contaminação e traz consequências mais nefastas. Eu acho que no futuro a cremação vai ser um processo mesmo até de saúde, certo? Coletivo. Ok. Hernani. Oi. Vamos lá? Queria saber como é que você vê essa questão da paranestesia. Como é que ocorre isso especificamente? Não sei se foi comentado já, cheguei agora. A questão da paranestesia é pela descoincidência promovida no próprio local. Então, se você for ver essas paracirurgias tradicionais, onde a pessoa pega ali um bisturi, corta, certo? Faz a intervenção ali, você vê que realmente abre, e a pessoa não sente nada. Então, como é que uma pessoa não sente nada com a própria incisão, né, promovida ali, com um instrumento cortante, muito, muito mal amolado, e também sem nenhuma asepsia e não provoca nenhum tipo de infecção. Então isso aí é estranho. Agora, a maior parte dessa anestesia é promovida pela descoincidência na exteriorização ali para o próprio órgão. A pessoa que descreve a paracirurgia até a distância, ela diz que sente como se estivesse mexendo nela, mas não tem nenhuma referência de dor. Então você diz que o fato da pessoa descoincidir, por exemplo, o parabraço, vai fazer com que ela não sinta dor no braço físico? É isso? Só para você ter uma noção de como funciona o processo anestésico. Existe até anestesia hipnótica. Você induz a hipnose, e tem muitos anestesistas já utilizando isso em ambiente odontológico. É muito fácil hoje estar fazendo isso. Então, como é que você consegue fazer uma anestesia através da própria hipnose? Certo? Então, a gente precisa estudar muito como é que funciona essa questão da parafisiologia promovida pela hipnose. Agora, você imagina na paracirurgia, onde você tem um efeito energético mais intenso. Então, a gente precisa estudar mais isso, mas isso é uma realidade descrita, certo? Até pela própria incisão cirúrgica feita na paracirurgia convencional. Legal. Esse é um tema que chama muito minha atenção, e até queria saber da tua experiência, assim, como é que você consegue, qual que é a técnica, como é que você observa, consegue constatar se um médium ele está de fato verídico, ou se o trabalho que ele está fazendo lá tem alguma coisa ali escusa. Como é que você avaliaria uma pessoa que você conhecesse, se fosse observar um trabalho? A gente sabe que hoje no Brasil tem alguns aí que fazem esse tipo de cirurgia, né? Como é que você avaliaria o contato, quando você tivesse um contato com a pessoa? O que você iria observar por primeiro ali? Pesquisa. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver realmente se não é o efeito placebo, que tem alguns efeitos placebos até na própria medicina. Existe até a cirurgia placebo. Você faz de conta que fez a cirurgia, você faz só a incisão, você não abre, e tem diversos relatos de que a pessoa realmente melhora. E não foi feita a própria cirurgia, só foi feita uma incisão ali. Então existe esse efeito placebo. Agora, para a pessoa, em qualquer área parapsíquica, principalmente relacionada à parte de saúde, é necessário que a pessoa faça pesquisa. Então, nós temos aí, são 210 campos nossos, todos eles registrados. Agora, para você comprovar isso, o número de paracirurgia que a gente tem ainda é pequeno para você constituir um nível de casuística que você defenda qualquer tipo de tese em relação a isso. Agora, para você ver se a pessoa melhorou, quer dizer, se você chega ali e vê, você não é o médico, certo? O médico, ele é outro totalmente não ligado à instituição que você trabalha e ao seu próprio trabalho paracirúrgico. Se a pessoa estava numa fila de transplante e ela saiu da fila de transplante, houve alguma coisa,
certo? Ou mesmo até o próprio tratamento médico que levou. Agora, a gente estava querendo fazer um estudo com uma médica que é de Porto Alegre, que ela é oncologista. E ela queria ver dos pacientes delas que submetessem a paracirurgia e outros que não aceitassem, para a gente ter um grupo controle e ver, certo? O curso natural da doença comparativamente aqueles que foram submetidos à paracirurgia com aqueles que não foram submetidos. Legal. Porque você, para fazer uma pesquisa, você tem que ter um grupo controle. Obrigado. Hernandes, aqui. Você colocou aqui 3 tipos, né? Acoplamento, energização e projeção. Mas pelo que você está colocando, dentro lá do espiritismo, tem aquela paracirurgia que é mais física, onde corta e tal. E tem essa espiritual, eu inclusive já fiz, onde as consciências mesmo é que vão lá e tal. Você acha que não valeria a pena colocar algum, ou acrescentar e falar dessa, ou assim, o que exatamente é o diferencial disso tudo, entendeu? Tanto a instrumental quanto a parte de esterilização é a mesma coisa, certo? Eu até conversei lá em Florianópolis, porque o que eles faziam? Eles faziam uma simulação de incisão com o lado contrário do bisturi, o lado não cortante, né, do bisturi. E depois eles passavam um álcool iodado para deixar uma marquinha ali que foi feito. Eu perguntei, mas por que isso daqui? Eu disse, não, porque é importante tanto para o pessoal que são os assistentes, que fazem parte da equipe, que para eles, até eles precisam de ver alguma coisa que eles fizeram, e muito mais por parte da pessoa que está recebendo aquilo dali. Certo? É como se fosse algum efeito psicológico que você tem que causar para aquilo dali. Então, isso não tem esse tipo de necessidade. Agora, a maior parte que procura a paracirurgia, ela não quer fazer nenhum movimento interno. Eu tive pacientes que submeteram a paracirurgia, na época que eu estava atendendo cardiologia, mas não queriam fazer dieta, não queriam parar de fumar, nem nada disso. Mas se submeteram. 3 anos depois, tiveram que fazer de novo as 3 pontes de safena, que estava tudo entupido. Aí eu cheguei e disse, olha, tem outra opção, ou você para e faz o negócio direitinho, ou você vai ficar de 3 em 3 anos tentando uma paracirurgia, até você achar um que tenha paciência, certo? E que não vá te esclarecer que você não está querendo fazer modificação nenhuma. Você está querendo algum milagre para a tua vida, mas que você continue com seus vícios. Quer dizer, não existe uma parte de esclarecimento. O mais importante para a gente é a paracirurgia ideativa. Só quem faz isso é a própria consciência através de autodiscernimento. Certo? Que não existe uma heterocura, existe autocura através da heteroajuda. Tá certo? Agora, qual é a diferença? Você tem a esterilização de energia e você tem o acoplamento. A esterilização, você tem um direcionamento de energia mais pontual. No acoplamento, você faz uma expansão e uma esterilização para todos os lados, né? Para todos os ângulos. Tá certo? É como se fosse uma esterilização mais intensa, né? Que não vai só pontual ali. Agora, tanto uma quanto outra tem força para poder fazer isso. No acoplamento e na assimilação, ela é muito mais profunda. Mas para você fazer um tipo de trabalho desse, a pessoa precisa de dominar pelo menos 3 coisas básicas das 40 manobras de energia, que é o acoplamento com assimilação e desassimilação. Tá certo? E o processo de esterilização. Então, são 4. Fernandes, aqui na 8ª linha da parapatologia, as evocações emocionais dos amigos e familiares dificultando a pacificação da consciência necessária ao paratratamento. Aqui é no caso o assistido, que ainda tem esse... o assistido que e por parte do assistente, que também na hora da assistência, mesmo que ele tenha bastante ectoplasmia, mas ele tem essa questão emotiva ainda, que ainda faz essas evocações e não consegue fazer essa... Todo envolvimento emocional, certo, atrapalha. Claro que a pessoa precisa de ter um desenvolvimento afetivo. Sem desenvolvimento afetivo, a pessoa não faz acoplamento nem assimilação. Só que se isso daí extrapolar para o lado mais patológico, nosográfico, ao invés de você ajudar, você vai dificultar. Geralmente, o assistente que não trabalha bastante a questão emocional, ele tem dificuldade de desassimilação, porque ele fica ligado emocionalmente ao caso. Primeira coisa que tem que fazer, nenhum EV
vai eliminar esse contato de preocupação afetiva e emocional que você tem. Você precisa de fazer esse desligamento. No assistido, essa parte emocional dificulta o relaxamento dele, que é importante para o quê? Para a parte energética. A descoincidência vem do relaxamento, e por isso que a maior parte das técnicas projetivas e das técnicas energéticas começa pelo relaxamento. Relaxamento físico. Como é que você vai ter um relaxamento físico se não tem um relaxamento emocional? Então, a evocação familiar atrapalha muito. Agora, vamos tirar o processo extrafísico e vamos dar um exemplo intrafísico. Quantos pacientes, você vai visitá-lo, tem lá, proibido visita? Certo? Não é só por uma questão de doença, é uma questão de repouso. Principalmente naquelas pessoas que vão desencadear algum processo emocional ali. E a gente sabe muito da relação da psicossomática. Então a pessoa está bem ali alterada, certo? Somaticamente. E ali tem uma visita de uma pessoa que vai mexer no lado emocional daquele paciente, isso dificulta. É por isso que está lá, proibido visitas. E daí tem a questão então também da parte do assistido, da parasepsia. Não sei se você colocou aqui. Da técnica da higiene consciencial, então, né, para o preparo do assistente para poder fazer o processo da paracirurgia. Essa asepsia é muito mais pensênica, né? Então, uma das coisas que a pessoa pensa em qualificar a própria TENEPS, que é a assistência dela, ela qualifica a TENEPS através da própria ortopensenidade. Então, isso aqui já teve, não sei quantos verbetes fala justamente a questão da ortopensenidade relacionada à questão da qualificação da energia exteriorizada para assistência. Então, a asepsia que a gente está falando aí é uma asepsia pensênica. Fernando, aqui na B, legislogia, página 49. As leis cosmoéticas dos limites assistenciais. É mais ou menos isso que você respondeu para ela? A higiene consciencial e esse limite. Eu gostaria que você ampliasse com relação ao limite. Até onde eu estou... Existe uma limitação do assistente, existe a limitação do assistido. A limitação do assistente vai no domínio que você tem para você poder fazer uma assistência. Então, o médico, que ele não tem habilidade na emergência, ele vai ter dificuldade de atender uma parada cardíaca, que precisa de uma atitude ali bem pontual. Ele não tem habilidade para aquilo, falta habilidade. E do próprio assistido, você precisa de saber o histórico dele. Como é que você vai chegar e vai fazer uma assistência, eu quero uma assistência, se eu não tenho nenhum movimento interno para eu querer melhorar? Então, isso daí é que faz parte da limitação. Agora, quem sabe esses limites e tem discernimento para isso é de orientador evolutivo aí para cima. A gente está falando, enxergando a ponta do iceberg. A gente ainda não tem uma experiência suficiente, uma vivência suficiente para a gente ampliar essa questão desses limites. Principalmente você analisando caso a caso. Não estaria aí na intenção? Mas, às vezes eu estou bem intencionado, mas eu mais atrapalho do que ajudo? Bom, aquela história, né? Aí são as duas situações da intenção, tanto do assistente quanto do assistido. Se boa intenção resolvesse, meio caminho andado, a gente já tinha ido. Não adianta a pessoa ter boa intenção sem ter competência, e não adianta ter competência com má intenção. Tudo precisa de estar associado. Obrigado. Agora, o que é mais importante? Discernimento, tanto de um quanto de outro. Obrigado. Fernando, por que a hipnose terapêutica, no consultório odontológico, você colocou como antonimologia na paracirurgia? Não, primeiro é o seguinte, que a paracirurgia, ela não é hipnose. A hipnose é uma técnica diferente, então foi por isso que foi colocado como antônimo. Mas ela é eficaz. Não, ela é eficaz, mas ela não é sinônimo de paracirurgia. Não é sinônimo. Certo? Então é por isso que a gente está colocando como antônimo. É diferença. Obrigado. Exatamente isso. A hipnose é uma técnica diferente. Ela é eficaz para muita coisa e também utilizada para outras coisas. A paracirurgia é uma técnica diferente. Então, por isso que são antônimos. Hernandes,
Fora a questão do mal-estar, a pessoa quando ela tem excesso de ectoplasmia, tem algum estudo, alguma pesquisa relacionando diretamente algumas patologias, digo assim, mais sérias, com a ectoplasmia? Geralmente, o que existe é uma pessoa já tem uma predisposição orgânica para alguma doença, para algum distúrbio, e a ectoplasmia piorar aquela situação, porque a pessoa ela não faz o desenvolvimento da circulação de energia. Então, tem muitos ectoplastas que eles ignoram as técnicas de mobilização de energia de estado vibracional que faz a circulação da energia. Então, você pegue, só fazendo analogia, você pega ali uma coisa, certo? Um fluxo de água. Se você interromper aquele fluxo de água, aquela água vai acumulando, fazendo a pressão, aquilo dali vai estourar lá na frente. Certo? E vai trazer consequências para outros setores, para outros lugares. Então, dentro da questão da ectoplasmia, o médio ectoplasta, ele precisa de ter um zelo pelas energias superior a uma pessoa que não tem. Agora, tem um livro que é vendido aí na Epígrafe, que já fala, é um livro de um psiquiatra. Claro que ali eu observei que tem algumas coisas exageradas, que tudo ele está levando como se fosse um resultado da doença provocada pelo ectoplasma. Mas ele já faz alguma correlação da potencialização para aquilo. Quer ver coisas são dores, certo? A pessoa tem um bloqueio, certo? Lá na região cervical. Na hora que ele é ectoplasta, aquele dali promove maior contração muscular numa exteriorização de energia, você imagina, se a pessoa já tem alguma coisa, ela tem uma contração muscular em cima de um problema básico que ela tem, que dali piora. Tá. Okay. Mas a maior parte não conhece as técnicas de circulação fechada, assimilação e desassimilação. Uma vez eu fui dar uma palestra no Centro Espírita e depois os médiuns mais veteranos me procuraram para que a gente pudesse estar dando mais palestras sobre a questão de desassimilação, porque a maior parte deles que faziam parte de sessão de desobsessão tinham doenças infecciosas muito repetitivas. Pneumonia, teve uma pessoa lá que teve 5 casos de pneumonia. E essa pessoa não era fumante. Se ela fosse fumante, a tendência seria muito mais. Agora, claro que a gente precisa de levantar todo o estudo para não estar dizendo que é só relacionado com aquilo. Então, a gente precisa de ter um critério de avaliação de pesquisa para isso. Então, no caso, estaria só mesmo potencializando, né? Potencializando. Tá, obrigada. Hernando, aqui. A semelhança da paranestesia, como é que vocês veem a questão da parahemostasia? Mesmo em procedimentos mais invasivos, a não hemorragia do procedimento? Bom, depende do que você queira falar. E o que a gente está falando de parahemostasia energética, tem muita gente que também tem uma perda de energia muito grande. Geralmente, o maior ralo energético é a emoção. É onde tem o maior consumo de energia. E é justamente essa parte emocional que leva até determinados bloqueios energéticos e determinados... como se fosse um furo ali de energia. Se você chega e você faz ali um desbloqueio energético, você consegue equilibrar esse fluxo de energia, evitando essa perda energética que se tem. Mas se a pessoa depois não trabalhar qual é a base emocional dela para aquilo, nenhum trabalho desse funciona. Então, no caso, é a mesma coisa de você enxugar o molhado, mas não conserta o furo. Então, nesse caso, procedimentos mais invasivos, como, por exemplo, o bisturi, não ter, por exemplo, hemorragia, como é que você vê mais a questão da consequência da incisão energética na questão somática? É mais essa... Como é que o que a gente precisa é de estudar mais sobre isso, tá certo? Porque qualquer incisão superficial sangra. E a gente precisa de avaliar o nível de sangramento que se tem, e também você pode muito bem fazer alguns testes de coagulação sanguínea. Você pegar ali metade da população para você fazer essa incisão, com metade daqueles que fizeram essa incisão paracirúrgica. E você controlar o tempo de sangramento em um e tempo de sangramento no outro. Então isso aqui pode muito bem ser feito dentro de um trabalho de pesquisa desse.
tempo de sangramento, você faz um furinho na orelha, certo? E você conta na hora que ele coagula, certo? Esses testes são feitos antes da pessoa fazer qualquer cirurgia, aonde você vai avaliar o nível, certo, de distúrbio que ele pode ter de sangue, de coagulação, para depois não ter uma hemorragia dentro da própria cirurgia. Então a gente pode fazer esse nível comparativo. Agora, o que a gente sabe é o seguinte: dentro da questão da paracirurgia, você tem a materialização e a desmaterialização, certo? Que isso aqui já transcende a questão toda do próprio soma. Mas não existe nenhum trabalho que eu conheça, certo, de parahemostasia desse tipo que compare aquele que não foi submetido com aquele que foi, controlando o tempo de sangramento. Esse trabalho eu nunca vi. Você conhece algum, Pedro? Não, né? Mas seria interessante, não? É interessante. E é um negócio fácil de se fazer, porque para você fazer o tempo de sangramento, você dá uma picada na orelha, ou dá uma picada no dedo. Poderia-se fazer um grupo de controle, né? Exato. Um grupo E pede paciência aos cobaias. É só uma picadinha. Não vai doer nada. Tudo em benefício da ciência. Obrigado. Gente, eu quero dizer para vocês que no domingo nós vamos distribuir aí, eu vou pedir para a mim imprimir lá, um verbete do dicionário junto com o outro da enciclopédia, que é para geopoliticologia. Tá certo? São 2 páginas, quer dizer, uma folha. Eu estou falando aí também para agradecer o esforço lá do professor Amin, que é o chefão. O Elton já vai te entregar hoje, tá certo? Já está feito. Por que o ectoplasma, constituído de material orgânico, pode mover objetos por telecinesia? Porque é uma energia quase que material, certo? Então, é como se você tivesse ali uma materialização. Então, ela consegue, certo, pela força, interagir com a própria matéria. Poderia comentar na Paradoxologia, página 49, o paradoxo da ectoplasmia ser a matéria-prima interassistencial e, ao mesmo tempo, agente potencializador de doenças orgânicas? Isso aí já foi respondido, né? Aqui, certo? E voltando aí a explicar, porque a própria ectoplasmia, você pode ter ela tanto para efeito físico, você pode ter ela para a parte assistencial, mas se a pessoa já tem algum distúrbio de bloqueio energético, com a potência da ectoplasmia, pode piorar aquela situação. Professor Hernandes, como funciona e ocorre a manutenção após o pedido da paracirurgia? Pergunto isso por observar que há casos que não aparece o resultado. Em alguns casos, onde não há remissão do problema, o processo vai continuar ou é necessário refazer o pedido? Olha, nós estamos estudando diversos casos. Nós recebemos, em média, uns 20 pedidos de paracirurgia semanal. E a gente pede, até na orientação do próprio pedido que a pessoa recebe, todos os cuidados que ela deve ter, o preparo, e a gente pede para no sábado ela fazer um relato da experiência dela para a gente. Então, em média de 20, a gente recebe um relato de retorno. Então, fica muito difícil para a gente estar fazendo aí uma avaliação e acompanhamento. A maioria dessas pessoas relatam que dormiram, apagaram, certo? Justamente no período das 2 horas. Então, a média que a gente está vendo é 1h30, 1h40 que a pessoa apaga. Tem pessoas que depois disso ela sai com um sintoma de desconhecidência. Tem pessoas que relatam que não melhoraram nada em termos de dores, em termos de sensações, de sintomas. E muitas pessoas relatam que tem uma determinada melhora. Só que a quantidade de relatórios que a gente tem ainda é insuficiente, porque a gente tem que ver todos os pedidos. Então, de 20, a gente recebe 1, certo? Então, tá muito pouco, né, para a gente ter ainda O universo está muito acanhado. Muito acanhado para isso. Gostaria que o verbetol comentasse sobre a autocombustão espontânea do soma. Olha, eu só conheço isso, já li relatos, só que eu não sei direito qual é o mecanismo que
que leva a pessoa a entrar em autocombustão. Então, isso aqui já li sobre o fenômeno, mas não entendo nada do assunto. Já vi algumas pessoas afirmando que o médio ectoplasta costuma ter uma vida curta. Isso é verdade? O gasto energético muito grande desse tipo de mediunidade seria o fator primordial para isso? Bom, não é verdade que nós estamos diante aqui de um que está com quase 80 anos. Tá certo? Então, já tem uma vida longa. Mas agora, a maior parte... Olha, o Chico me falou para eu olhar muito a minha saúde devido a isso, para eu ser exceção, que a maioria é exceção. Eu não encontrei ninguém com 80 anos que seja ectoplasta dos grandes que eu vi na minha vida. Agora, qual meus tem o mesmo cuidado que o teu? O meu é porque o que me salvou até agora foi a medicina. Se eu pudesse, eu ia fazer um monumento na praça para a medicina. Medicina que me salvou em tudo isso. Os processos, por exemplo, de intoxicação, de alergia, seu processo de energia mesmo consciencial, tudo isso eu já passei e consegui superar. Agora, acho que uma coisa que interfere em mim é o macrossom. Alguns dos que eu estudei seriamente de perto, tinha gente que não tinha macrossoma, não. Entende? Então isso também deve ter prejudicado o processo da vida curta. Agora, o que eu vejo que o processo da vida curta mais sério é a desorganização da pessoa, que é imatura. Ela não liga para a manutenção do corpo. E a displicência, né, que ela tem. A displicência, leniência, alienação, desleixo. Tudo que se pensar nesse sentido, você vê com eles. Isso é claro. Agora, professor Hernandes, caso a paracirurgia ocorra em um paciente que é consciex pós-dessomática e parapsicótica, pode acontecer de ser criado um cenário de hospital físico conhecido por essa consciex, a fim de trazê-la para ser tratada? Como acontece esse procedimento? Eu não estou entendendo aí o que a pessoa está... A pessoa está querendo fazer um negócio para atender a consciência, não precisa de nada disso, é o problema dela. Isso aí não. O problema é energia direta em cima e dá um jeito. Geralmente... melhorar. Existe para hospitais, agora não é criação mental disso, né? Então a consciência é levada para esses locais. Ao verbetógrafo, no caso da cremação visando a segunda dessoma, poderia a consciência, sem conhecimento da vida extrafísica, ainda ligada ao corpo humano dessomado, sentir alguma dor durante a cremação do corpo? Olha, se for pensar por esse prisma, eu preferia sentir a dor da cremação, quer dizer, dali do foguinho, né, que é muito mais rápido, do que a minhoquinha me picando, né, não sei quantos dias até... Então, se a pessoa tem um condicionamento, ela vai ter o condicionamento dela estar soterrada dentro de um ambiente claustrofóbico, que é um caixão, tá certo? Mesma coisa dela ser cremada. Agora, o condicionamento da própria consciência leva a isso. Tem consciência que sente fome, sente dor, ela não passou pelo estado de fisiologia. Isso é igualzinho àquele caso daquela criança que tem alergia. Só chegar na poeira e sente energia. Aí ele está vendo um filme. Daqui a pouco o carro passa e faz aquela poeira na sola. Na hora. Tudo é um processo de sugestão. Poderia relacionar o laboratório de pesquisa da ectoplasmia com o paradoxo do verbete na página 49? O paradoxo, porque o único paradoxo que nós colocamos aqui é o paradoxo da ectoplasmia com a questão da se vindo, né, para a terapia e para a própria doença. O laboratório de ectoplasmia, o que é que se pensa dentro dele? Estudar o ambiente que favoreça a manifestação da ectoplasmia e também os efeitos fisiológicos da ectoplasmia no próprio soma da pessoa. A partir daí, a gente vai ter dados suficientes para a gente saber, certo? Os cuidados melhores do médio ectoplastas e o próprio ambiente favorável para isso. Por que estudar um ambiente? Para se criar um laboratório que se faça assistência paracirúrgica com mais otimização. Qual o procedimento da cirurgia plástica sem necessidade de incisão? Bom, aí, Waldo, é contigo, né? Você que trabalhou com isso. O caso todo é o seguinte, o problema todo, a coisa mais séria não é só a cirurgia plástica, é o problema de fazer a cirurgia, por exemplo, de tumor. Eu vi nas Filipinas uma menina de 17 anos
e colocou lá o cara, com a barriga lá, aberta quer dizer, sem camisa, sem nada, e ela passa os dedos assim no abdômen dele. Daí a pouco aparece alguns dos elementos e formações que estavam lá dentro. Entende? Ela dá para os outros. E aí ela começa a passar a mão. Não fica nem sinal, não dá alteração nem de cor da barriga da pessoa. E desapareceu tudo. Quer dizer, tudo depende do sensitivo, da sensitiva e do mérito de quem passa pela cirurgia. Isso é muito importante. Agora, ali foi uma cirurgia invisível. Todo mundo que estava comigo examinou aquilo. Não tinha jeito de fazer qualquer maracutaia lá, sabe? Qualquer fraude ou mistificação. Negócio tudo à luz do dia, tudo claro. Ela não levou nada, mostra as mãos assim e começou a mexer. Daí a pouco aparecem as coisas na mão dela, na barriga. Aquele do câncer de nariz também que você falou uma vez, aquele Não, que ficou esse do cicatriz, câncer de não? nariz já foi do Brasil, esse não estava no meio, esse aí eu participei. Agora, ó, isso aqui deve ser o Geron Candinho. Ó, é ele. Hoje ele está aqui, você está falando, está mexendo com ele. Porque isso aí é ele que queria que eu ficasse lá para a gente trabalhar. O câncer do nariz foi o seguinte: nós fizemos uma roda e a gente deu as mãos. Então estava o Geron Candinho, a minha mãe, eu, uma moça que andava descalça, para você ver o primitivismo dela, descalça, o homem com nariz, com câncer, e mais outra pessoa doadora. A gente colocou a mão ali e fizemos força na energia. Eu tinha examinado o homem antes de começar, entende? Agora, quando nós fomos olhar lá, o negócio tinha desaparecido, a formação, o negócio, e estava aqui para baixo. Então, alguma coisa aconteceu. Como é que aquilo subiu sem mais nem menos? A minha mãe, que estava com processo de fígado muito sério, uma verdadeira cirrose, estava praticamente condenada, ela saiu, fez assim com a mão, começou a cair o negócio, era remédio, tipo anestésia, todo mundo sentiu o cheiro da mão dela, entendendo? Agora, a médium, que é uma morena de pé no chão, ela estava totalmente cheia de energia, a gente sentia direitinho. De todos nós lá, que éramos sensitivos, aquela média era maior dela, maior do que o Geron Candinho, entende? Agora, isso foi debaixo do sol. Porque lá está muito primitivo, a gente tomava banho, porque não tinha muito lugar, banheiro nem nada. Então eu colocava um balde no lugar da água e eles tampavam assim com a lona. Então você puxava a cordinha, o balde caía, você tomava banho. Foi assim. O negócio estava começando, pau-belo, aquela coisa toda, foi no início da situação. E ele queria que eu ficasse lá para fazer uma cidade ali com ele. Você está entendendo? A situação toda foi essa, mas não dava, né? Explicar para ele o que era. Agora, ele tinha energia, assim, na hora, você sentia. Agora, muito machão, falava forte, entende? Mas tinha um resultado imediato, as coisas todas que ele fazia. Ele foi discípulo, aluno do Eurico Passanufo, sabe? O Geron Candinho. Ele chamava Geron Cândido Gomide, igual Chico Xavier, que era Francisco Cândido Xavier. Professor Hernandes, como é feita a observação e o acompanhamento pós-cirúrgico intra e extrafisicamente? Olha, extrafisicamente você precisa ter muita lucidez. Como a maior parte dessas consciências também são encaminhadas, e algumas podem ir até para o OFIEX, a pessoa precisa de ter, ou pelo menos OFIEX e lucidez extrafísica para estar observando. Então, dificilmente eu tenho contato com consciência para fazer esse tipo de acompanhamento. O que eu observei, e também não tenho certeza absoluta, era que em alguns campos, algumas consciências voltavam. Pelo menos a gente suspeitava que voltavam para poder ser atendidas. Agora, acompanhamento extrafísico precisa de bastante domínio e lucidez para você fazer isso. Nesse exato momento, 13 horas do dia 3 de novembro, que é hoje, né? Faz meia hora antes. Uma pessoa muito próxima está com a ideia fixa de suicídio. Não estou conseguindo fazer a tarde, no momento só posso falar com ela
por telefone. Já alertei a filha dela que está ao lado para que pense que está emanando energia positiva para a mãe. Teria mais alguma coisa que posso fazer? Posso mandar o nome dela para a TENEPS? Pode mandar, vamos pôr energia nela. Vamos pensar nisso. Como é que fica? Ela é de Niterói. Vai ver a hora, isso é 1h30 agora. É 1 hora. Professor, aqui no ar, a Cida. Eu gostaria de uma explicação. Eu tive uma cirurgia, quer dizer, uma paracirurgia no extrafísico de câncer de mama. E eu tive a lucidez de assistir tudo. Foi na hora da minha TENEPS. Eu saí do corpo, fui tirada do corpo e tive essa cirurgia. A minha pergunta, depois que voltei, eu me senti muito forte, com muito mais energia. Isso pode ter tido, assim, eu posso ter tido uma amorex? O problema foi o seguinte, foi feito exame depois, desapareceu tudo? Sim, depois eu passei por uma cirurgia para tirar o restante. Uma cirurgia no intrafísico. E eu estou bem, eu gostaria de ter uma explicação, se vocês puderem me ajudar. Às vezes o problema foi só a cirurgia humana mesmo, física, que foi feita, mais nada. Isso aí tem que ir com calma. Mas eu assisti a paracirurgia. Ok, eles às vezes prepararam você para fazer a cirurgia física. Essas coisas acontecem. Mas isso não quer dizer que foi uma amorex, não, né? Não. Se ver com calma, né? Tem que examinar mais. Pesquisar agora, mais, né? Sempre dá assistência, você está entendendo? Agora, quando o processo é assim, muito material, existe a cirurgia para isso. Para isso é que tem bisturi. É bom a gente fazer a cirurgia. O que vai ficar fazendo? E a gente recomenda, né, que a pessoa não suspenda do tratamento médico, muito menos cirúrgico, para poder Todos fazer. eles recomendam, às vezes, esses casos. E outra coisa, quando a pessoa está muito mexida, que já fez uma série de cirurgia, eles não fazem nenhuma intervenção, às vezes. Depende do médico. Isso tudo eu já vi. Agora, há casos desses que a gente nem toca no paciente e ela é assistida, porque tem assistência. Tem aquele caso meu que me criou problema, mas eu segurei a barra, porque ficou só o enfermeiro que viu e a família da menina. O caso foi um dos mais sérios da minha vida. Eu estava no meu consultório, 100 pessoas lá fora esperando para a gente atender, logo no início da manhã. Quando apareceu a menina, com muleta, aquele negócio todo, e a mãe dela. Uma menina muito bonita, adolescente, aquele negócio todo, chamava atenção. E a perna dela tudo riscada de um monte de cirurgia. Agora, o que se passa? Ela entra no consultório quando aparece um dos nossos amigos extrafísicos e fala, põe energia nela e depois fala para ela deixar as muletas e caminhar para você. Aquilo nunca tinha acontecido. Agora, eu vi lá os dados, a mãe me falou, quem fez a última cirurgia da menina foi o meu professor da faculdade. Então eu estava com um problemão desse tamanho na mão. Aí o que eu fiz? Levei o negócio a sério, coloquei energia e falei, se agora deixa a muleta e vem cá. Ela foi andando assim dentro do consultório sem ter mais nada. Não estou sentindo mais nada. E quis começar a pular, milhão de coisa. É menino, né? Cada energia. Aí eu falei assim, vai com calma. Você não mostra nada aí fora. Você vai sair com as muletas do jeito que você entrou. Senão vai me criar um problema danado. Porque aquilo ia ter repercussão até na faculdade, 1 milhão de coisas. A menina melhorou mesmo. E eu ainda falei com ela, você agora, quando encontrar com o doutor, se você tem que voltar lá, você fala que você melhorou. Você está sentindo bem, não fala que você esteve aqui. Agora, lá não tinha jeito. Pelo seguinte, tudo indica que já tinha nervo cortado, com processo todo. Tinha 5 marcas de cicatriz na perna da menina, de cirurgia. Entende? O negócio não era fácil. Agora, ela melhorou na hora. Aí eu falei com a mãe, chamei a mãe de lado, falei assim, olha, você precisa ver o que vai acontecer com essa menina. Quando ela for moça, mulher, ela tem alguma coisa para fazer muito séria, senão eles não iam fazer isso aí. Isso é uma assistência fora de série. Agora,
Tudo dependeu dela, da gente, da senhora, a mãe, todo mundo. Então, isso é uma coisa absurda. Agora, tudo é processo de meritocracia. A menina realmente... Agora, ela vira para eu assim, vem cá, mas eu chegando em casa, eu posso jogar essa muleta fora? Ela já não estava aguentando aquilo mais. Já há alguns anos andando de muleta. Agora, você há de ver a alegria por cada adolescente querendo pular. Entendeu? Não, mas eu não posso chegar aí fora e mostrar para todo mundo que eu estou vendo. Não pode. Cala a boca. Você entendeu, né? Professor, o que eu queria saber é por que eu voltei dessa cirurgia com mais energia, com Eles mais prepararam disposição? você, eles fizeram, como é que chama cirurgia isso? Tem um nome. A preparação anterior. É o pré-operatório, é o nome certo. Eles fizeram o pré-operatório de macho, para resolver o processo. Ok, obrigado. Às vezes é preciso, viu? Às vezes é preciso. Às vezes é uma cirurgia dessa invisível do pré-operatório que não fez nada no local. O essencial é que melhora a pessoa, porque ela poderia ter um problema na hora da cirurgia, provavelmente dito. Entende? Tudo isso eu já vi. Essas coisas existem. Uma das coisas piores que tem com o médium cirurgião, o sensitivo, a mulher, moça, homem, mulher, é que ele não manda nada. Então ele não pode falar nada que faz isso ou faz aquilo. Tudo depende de todas as circunstâncias reunidas para as consciências agirem. Então o processo da meritocracia não é só do paciente, é de quem está trabalhando, do paracirurgião ou paracirurgiã, é de todo mundo junto. De modo que isso aí é uma frustração para muita gente. E aqui, se a gente também não tivesse esse grupo todo, né, que trabalha, nós temos mais ou menos umas 30 pessoas fixas, né, já há 5 anos, né, trabalhando com isso. E o que mais a gente precisa é desenvolver realmente a questão da pesquisa para fazer um acompanhamento, para a gente ter alguma pista de entendimento daquilo. Mas a gente sabe o seguinte, que não depende muito do próprio médium ali, depende muito mais da consciência. E tem também a paralisação do processo do médium, que às vezes chega num ponto que não funciona mais. Era esses que o Benito Carelli trazia para a gente trabalhar com eles. Alguns recuperavam, está entendendo? Eu vi vários. Recuperavam mesmo. O cara ia, não tinha mais nada, ele não ficava em transe, não dava mais nada, quer dizer, o cara ficava possesso. Agora, lá pelas tantas, então, a gente destravava aquilo, a pessoa ficava feliz da vida, voltava tudo, porque é uma frustração, né? Tem uma coisa dos relatos, né, que eu nem publiquei isso, nem nada, que é uma coisa que chama atenção. Mais ou menos em torno de uns 30% dos relatos que nós recebemos, a pessoa, durante a paracirurgia, ela teve ativação intensa do sexo chakra. Ah, sim. Mas isso aí é para aumentar a energia Kundalini. Eles mexem. Essas coisas tem. Minha irmã me apresentou a Conscienciologia em 1995 e ela já estava desde 1987. Fez muitos cursos, já esteve no CEEC e levou alguns de nossos irmãos para fazer os cursos de Projeciologia. O filho dela chegou a se formar professor e coordenador do IPC. Porém, após ela assumir a empresa familiar e ignorar os irmãos, nos acusa de usar a Conscienciologia para fazer o mal. A maior problemática hoje do grupo Karma é essa questão. Está perdida e retrocedendo. Tem procurado o centro espírita. Sinto que tudo que ela me diz, ela tem necessidade de ouvir. Outro dia me diz que não levamos nem o corpo dessa vida. Mas por que quer então a empresa só para ela e ignora os outros irmãos? Isso tudo é assédio. Ela está falando dela mesma. O que está acontecendo? De que forma posso assisti-la? Não. Tudo indica que isso aí já é praticamente uma possessão que ela está passando. Está na cara. Mudou. As pessoas pré-serenão não viram serenão assim de uma hora para outra. O negócio não é fácil. Não adianta só saber, precisa de vivenciar o que a gente sabe. Agora, para você,
Em mitologia, página 49, segunda linha. O mito da fé necessária à assistência. Favor fazer uma correlação com base em suas pesquisas da fé e eventual cura. Ela, a fé, não teria nenhum peso. Ouve-se muito entre os espíritas que a eventual cura dependeria do merecimento do paciente, algo que pensa ser totalmente anticientífico e de impossível comprovação. Como você definiria a fé? Bom, deixa eu só te passar o resultado de uma pesquisa que foi publicada recentemente. Agora, não sei se foi na revista Veja, trouxe alguma coisa. Depois eu pego justamente qual que é a referência. Foi feito o seguinte experimento. Pegaram 3 grupos de ratos que foram submetidos à energização com médiuns ectoplastas. E esses ratos, um grupo tinha câncer. O outro grupo de rato não tinha câncer. E o outro não tinha doença nenhuma. Aquele que não tinha doença nenhuma não teve, não identificaram nada. Aqueles ratos que tinham câncer, se eu não me engano, 40% tiveram o curso natural da doença prolongado. E alguns tiveram melhora mesmo, como se fosse cura do próprio câncer, que ele também não sabe atribuir se foi a energia ou se era um processo natural de cura. E o grupo que não foi energizado, em comparação com aquele que foi. Então, o resultado do tratamento paracirúrgico aí, com imposição de mãos e de energia, foi superior a esse grupo controle. Aí eu pergunto, qual era a religião e qual era a fé desses ratos? Então, isso daí é um estudo que mostra, certo, indiretamente, que o processo é de energia e não de crença pessoal. Como é possível saber se a pessoa tem a energia ectoplasta? Geralmente você sente pela força de energia, como se fosse um magnetismo energético bastante intenso, certo? E quando esse pessoal está em campo de energia, na presença dele, você observa por clarividência a exteriorização de energia mais densa saindo pelo nariz, saindo pelo ouvido. Você vê a nuvem de energia mais forte nessa pessoa. Meu filho está com uma verruga no braço, já coloquei remédio e não caiu. Quando eu era criança, minha mãe me levava na casa da minha avó para benzer. Não sei porquê, ela também era benzedeira. Será que devo levar ele também para uma benzedeira ou tem algo que possa fazer com as energias? Olha, benzedeira às vezes pode ajudar, porque é remédio, né, mexendo com energia. Agora, ó, existe remédio da homeopatia que tira isso em pouco tempo. Pode usar Tuia Occidentalis ou usar Stafisagra, da quinta dinamização. Aí você precisa de ver a criança, acompanhar, olhar com calma, não deixar fazer intoxicação quando for dar o remédio durante um período. Às vezes, dependendo da situação, um desses remédios, às vezes em 3 dias desaparece tudo. A minha filha foi curada com homeopatia. Pois é. Agora, o que usa mais é Tuia Occidentalis e, segundo lugar, mais raro, Stafisagra, da quinta dinamização. Eu já mexi com muita gente. Tem um caso, inclusive, que era o filho do médico, que estava com a verruga na mão, aqui, ó, na palma direita. Aquilo era um problemão para o médico. Eles tentaram tudo e não teve jeito de desaparecer. Eu dei um remédio, 3 dias depois sumiu. Eu estava lá na família junto e vi a mão da criança, desapareceu tudo, não ficou nem sinal. Agora, a criança, que é o caso aqui, ó, melhora logo, porque não tem tanta intoxicação, a homeopatia funciona mais, a dinamização é melhor, pode ser até baixa. Alver Betógrafo, quais as novidades quanto às paraneurocirurgias? Elas podem ser efetivas em caso de esquizofrenia? Olha, o que a gente sabe é o seguinte, existe aí até um paradoxo em caso de psicopatia, né? Então tem algumas situações que a gente contraindica as pessoas até em fazerem qualquer tipo de curso que tenha descoincidência que pode levar a pessoa a entrar em surto. Nós já tivemos até pessoas que participaram do curso, não avisaram nada, suspenderam a medicação e depois entraram em surto. Agora, quem comanda toda a parte da saúde é o cérebro. Então, o paracérebro que é fundamental.
Numa situação de paracirurgia nessas regiões cerebrais, elas dão uma acalmia, certo, na própria pessoa, porque justamente o estresse que essas pessoas passam é que leva a pessoa a mais surto. Então, na hora que você chega e atua na região do paracérebro, principalmente na região mais central, onde está localizada a questão da emoção, você tem ali como se fosse um processo de mais acalmia para essas consciências. Então, tem que se observar também o ambiente que é feito tudo isso. Então, você tem que ter o tratamento clínico, né, do psiquiatra, e também associado ao tratamento energético. Isso aí vai ajudar demais, principalmente com questão da acalmia. Se você pega uma pessoa dessa e você dá muita pressão em cima dela, uma responsabilidade muito grande, essas pessoas têm tendência a entrar em surto. Então aí é onde atua direto no paracérebro da pessoa. Nós vamos agora fazer um break.
Então, Rosa, como é que foi lá? Eu senti durante muito tempo uma pressão intermitente aqui no meu peito, e, né, em todo o tórax aqui. E aí ficou durante muito tempo. Aí aquilo cessava um pouquinho, depois voltava. E depois, mais da metade, assim, eu senti como se fosse alguma coisa assim, acoplando em mim, assim. Aí voltou mais para a cabeça, mesmo assim eu ainda sentia, de vez em quando, aquela intermitência, que aliás começou quando eu sentei ali. Aí mais para o final é que pegou alguma coisa aqui atrás da minha cabeça, ficou do tampo para cima, ficou assim, como se fosse uma pressão, né? E aí eu senti aquela pressão de terminar o campo também, como se estivesse puxando minha cabeça para cima, assim, uma pressão bem, bem forte. Mas assim, no mais, eu me sentia tranquila. Você está sentindo bem agora? Com certeza. Tá bem? Eu me sentia tranquila, mas aquela pressão, assim, bem forte, intermitente. Sabe? E essa nossa visitante, Lúcia, como é que foi? Professor, é interessante porque eu estou num estado tão pleno de satisfação de estar em Foz, de estar encontrando todos, que é o que eu sinto. É o que eu sinto. Então, o tempo inteiro aqui foi só uma percepção muito boa de tudo que eu estou vivendo. Então, o Cristiano vindo para cá, ele vai acabar entrando aqui também. O que é? Ele vindo para cá, ele vai acabar entrando também nesse campo. Vai, né? Pois é, mas assim, eu estou tão plena, sabe, de satisfação, de graça, que está assim difícil, sabe? Eu tenho uma coisa... Você sabe que ela está planejando vir para cá, né? O problema é esse. Estou planejando, lógico. Não, já está tudo inscrito, né? Já está tudo registrado. Então, eu venho sim. Estamos esperando você. Sem dúvida, sem dúvida. E agora, como é que foi aí? Bom, para mim, assim, foi um momento bom de poder me conectar, sabendo que as energias estavam todas a favor. Passou um pouquinho na minha cabeça a minha história com o espiritismo, com o sufismo, com o trabalho com histórias, com o trabalho com camponeses, sabe? Apareceu tudo. Até as dificuldades que eu tive, o momento que eu tive um câncer de mama 13 anos atrás, que eu fiz uma cirurgia normal e espiritual, e como isso passou e eu estou bem, aí pensei no meu marido, no meu filho, até chegar a mim mesma, né, que eu vim de uma semana estressante no Rio de Janeiro, obra em casa, trabalho no INCRA, cheguei aqui querendo muito tudo e peguei uma pneumonia. Na hora que eu relaxo, entro de férias, não fui nem às cataratas ainda. Estou aqui desde sexta-feira. Com pneumonia, tive que passar no médico, estou com antibiótico. Mas estou lá na casa da Lu, sendo bem cuidada pra caramba, entendeu? Me conformando. Daqui eu ia para Montevidéu, já desfiz a passagem, sabe? Entregando para Deus, né? E muito feliz de estar aqui. Você está se sentindo bem agora, né? Estou me sentindo bem. É por causa do campo. Sabe? Agora o Jerome Candinha ajudou aqui a instalar o campo, foi ele. Agora a energia é o estilo dele. Forte demais. Quando o senhor falou dele durante a tertúlia, eu tive como se fosse um tampo na minha cabeça todo tomado. Ele mexeu muito em você. Ficou direto comigo ali. Lá. Aí quando a Flávia me falou que eu tinha sido sorteada, quando eu cheguei aqui eu já tive uma sensação assim, mas na hora que veio aquela coisa agora, na cabeça... Agora é engraçado que teve uma vez que veio Eliotes, agora veio ele. Tudo nesse dia. Foi semana Coincidiu, pois é. 2 semanas em seguida. Nós estamos começando a arranjar vamos dizer, um corpo assistencial. É a perfilologia, né? Estamos arrumando um negócio aí, vamos ver o que dá, né? Já apareceram já bem óbvios aí, sem querer. Gente, vocês estão ótimos. Qualquer coisa é juntar todo mundo que vocês vão ceder muita energia, inclusive com ela. Tá bom. Obrigada.
Então, Marcelo, como é que foi lá? Eu comecei bem nervoso no começo, agora eu estou bem calmo. Eu senti bastante aqui no fronto chakra e mioclonia aqui nas pálpebras, não conseguia mantê-las fechadas adequadamente, e formigamento nas mãos. Formigamento nas mãos. Né? Sério, você está sentindo bem agora? Estou bem. Então tá bom. Sua aura está diferente. O campo mexeu com você. Mexeu comigo. E você, como é que foi lá, Wilson? Professor, eu hoje levantei com um pequeno problema na nuca, nessa região, e comecei a lembrar a manhã toda, sem saber do tema do verbete, de cirurgias espirituais que eu fiz na época que eu era espírita. E toda hora eu falava assim, eu não posso perder a tertúlia de hoje, né? Eu não podia perder a tertúlia, somente estava esperando o Marcelo. Chega, ele é sorteado, o tema para a cirurgia, então... Mexeu tudo, hein? Colocou você dentro do contexto. Muito bom. Você está sentindo bem agora? Muito bem, muito obrigado. E a minha chefe aí, como é que está essa minha veterana? Quando eu sentei ali em cima, eu lembrei que na TENEPS de hoje, me veio assim a lembrança de que hoje seria mega euforização na tertúlia. E aí eu senti que houve um aumento de energia, uma potencialização, quer dizer que desde a TENEPS. E aqui eu estava me sentindo bem, tranquila. Quando eu vim para cá, começou uma taquicardia leve, né? Ela continuou aqui, depois dissipou com a exteriorização de mais energias. Você está sentindo bem agora? Muito bem. Qualquer coisa a gente requisita vocês, se ceder energia para tudo. Vocês estão bem. Obrigado. Nós é que agradecemos. Vocês têm aí? Gente, eu retorno entregando aqui o professor Hernandes para vocês, tá certo? Vou passar aqui então, Valdo, um endereço para quem quiser, né, fazer algum pedido de cirurgia. Seria bom. Então, um e-mail, pedidodecirurgiainvisível@gmail.com. Então, a pessoa que quiser fazer algum pedido de paracirurgia, é só passar a solicitação por esse e-mail e ela vai ter automaticamente uma resposta com toda a orientação dela. E as paracirurgias ocorrem na dinâmica interassistencial paracirúrgica, que é toda sexta-feira, das 19h30 às 21h30, na OIC. Hernandes, por favor. Pedido de cirurgia invisível, tudo junto, @gmail.com. O Marco Aurélio está mandando aqui, falando que o Espartaco, que era meu amigo, eu conheci durante uns 50 anos, era ectoplasta e viveu até os 92 anos. Sim, ele era. Mas ele era, presta atenção, só dentro do ritual dos processos espírita com assistência espírita. Ele, por exemplo, ele não viajou muito, ele não atendeu gente fora, que eu lembro, não tinha nada, ele era muito tudo ali, dentro do movimento espírita. Por isso que eu não lembro de ninguém que tenha chegado assim, com expressão dentro do processo ectoplásmico aos 90. Eu não lembro de ninguém. Ele realmente foi fora de série. O Sparta era uma pessoa muito boa, entende? Mas era assim, muito coordenado dentro dos problemas dele.
Agora, você sabe, ectoplasta tem muita gente que tem. Eu estou falando daquele que funciona de tudo quanto é jeito, com muito movimento, inclusive o processo de viagem, que não é fácil. Porque a maioria desses outros métodos todos viajaram. Mexer daqui para ali, devido ao processo de experiência. Né? Então, há uma leve diferença nisso. Mas talvez seja ele um dos grandes da história. Agora, eu penso que não tem nem meia dúzia no mundo inteiro. Mulher, então, eu procurei várias. Eu vi muitas que chegaram a certa idade, mas chega num ponto, cai o processo da parapercepção. Não é o mesmo efeito. Com mulher, eu vi várias assim. Então, elas estavam até ali, viveram até mais tempo, mas não funcionava mais. Eu acho muito difícil essas coisas. Nada disso é fácil, eu acho. Agora, o que eu vejo é o seguinte: uma coisa que pode ajudar, como é o meu caso, é a medicina. Se a pessoa fizer um curso de medicina, entender bem isso, ela vai dar mais valor para o processo da fisiologia. Ela vai evitar e fazer profilaxia maior, porque ela vai entender os casos. Ela vai se cuidar mais. Por exemplo, a maioria desses médicos eu falei para se cuidar, não adiantou nada. Eu falava aqui, saía aqui. Então, como é que fica? Agora, o Esparta que era uma vida muito certinha, dentro dos processos dele, mas que eu saiba, ele não teve uma vida agitada de nada, em matéria de assistência. Foi tudo certinho dentro do movimento espírita. Agora, a pessoa cheia de energia, para ela se conter, ela precisa de ter um domínio emocional muito grande. Não é isso, é a auto-organização, é o que eu vivo falando, a autodisciplina. Olhar detalhes, por isso que é que eu coloco esse monte de verbete sobre isso. O detalhismo na vida da pessoa em matéria de energia. Entende? Eu tenho feito uma opção, uma série, são dezenas de verbetes sobre isso. Processo da auto-organização. Um dos primeiros laboratórios nós fizemos foi a auto-organização aqui. Eu penso que isso é importantíssimo. Por exemplo, o SPA deve ter chegado à idade que ele chegou porque ele era muito organizado. Ele era fora de série, tudo certinho. Entende? Agora, o problema é ser o certinho e se submeter a todos os processos de pesquisa do jeito que a gente faz. Sair fora, né? Não é fácil. Era isso que o Chico nunca tinha visto ninguém. Chegou a uma idade avançada com esse processo assim, também, vamos dizer, exaltado de trabalho, entende? Na época que eu estive com ele falou isso para mim, falou assim, ó, você tem, então você pode chegar lá. Por exemplo, o Chico não tinha essa capacidade assim. Pelo contrário, ele tinha uns troços lá, tudo atrapalhado dele, em matéria dos negócios de efeito físico dele. Não era, ele não tinha potência. Entende? Agora, o Esparta, até um certo ponto, tinha. Esse aí tinha, o Marco está lembrando, ele tinha. Era uma pessoa muito boa. O Esparta era fora de série. O que mais tem? Hernandes, na fatologia, na quarta linha, o cuidado com o excesso de ingestão de carboidrato pós-assistência energética por parte do assistente. A minha pergunta é, por quê? E se é só em relação a carboidrato e como é que fica a questão da proteína? Não, geralmente o carboidrato que é mais intenso, que é ele que dá energia para o corpo, né? Então a primeira falta que a gente sente é de carboidrato. Então é por isso que até para atleta, todo mundo que tem uma atividade muscular muito intensa, o carboidrato é que faz diferença, que ele é a lenha, né? Para ser produzido mesmo a partir de energia. É onde vem os açúcares e tudo isso. E a tendência do médio, como ele tem um dispêndio de energia, é tentar compensar através da própria alimentação, que dá fome mesmo. Então a pessoa precisa ter um controle muito grande para ela não ingerir um excesso de carboidrato, porque isso, se ela tiver propensão a diabetes ou obesidade, desenvolve bastante. Então a gente cansa, né, de ver aí muito médio ectoplasta acima do peso. Olha, uma das coisas que tem aí, para te clarear mais, o nome da história aí é que o fitoectoplasma é a linina, ou lignina, que é a base de tudo dentro da botânica e dos vegetais. Eu já escrevi sobre isso, esclarecendo isso. A minha hipótese é que o fitoectoplasma é que comanda o cosmos. Então ele seria uma espécie primo pensante de tudo que tem. É a linina, ou lignina. Agora, eu expliquei isso.
A lignina tem uns 7 nomes diferentes, que o povo chama, que é o que você está chamando de lenho. Você está entendendo? É a lignina. A lignina que permite que o vegetal fique vertical, que aguenta a situação, que dobra, não quebra. Tudo é o processo, é a lignina. Agora, a lignina tem muita coisa, a manifestação dela, que até hoje a ciência convencional não explica. Ainda está obscuro. Tem muita coisa. Agora, as paredes todas dos processos dele, tudo é lignina. Agora, para mim, o nome disso seria o fitoectoplasta. Agora, eu vejo aqui as coisas, por exemplo, a Heliotis mexe com a lignina. A Rosgare, o Talmal, mexia. Esse xamã, que de vez em quando aparece aí junto com também a lignina. Então, tudo é fitoectoplasta. Por que é que eu tenho a minha casa rodeada, ou debaixo de árvore? É devido a isso. Ela está afogada no verde. Isso tudo é minha ideia já, desde rapazinho, vendo essas coisas. Agora, com o tempo, essa minha hipótese eu só confirmei. Tudo que eu vejo tem isso. Agora, por que é que eu desejaria que melhorasse aqui, por exemplo, o paisagismo, para nós fazer mais jardins, mais pomares e outras coisas mais nesse sentido? Nós estamos começando a mexer com isso. Vocês já viram que já tem todas as tabuletas com as legendas das árvores, aí das plantas, para a gente pôr árvores e também os bichos, né? Inclusive está lá o Tentem, que é o Fifi, que esses dias não está deixando, eu preciso abrir a janela e falar assim, ó, vai embora, vai cantar para lá, que você está me perturbando. Ele, fi, sem parar. Às vezes até de noite, no escuro, eles estão cantando aí. Agora, o Fifi é lindo. Ele é pequenininho, com a gente custa ver, porque ele some no meio das coisas, ele é pequenininho. Agora, tem vários nomes, Fifi, Tetel, tem um monte de coisa, tem, entende? Mas o que eu vejo mais é Fi. Aí nós temos um monte deles. Agora, outro que faz agora nessa temporada é Sabiá, né? Ela vem cantando aí, então... Se fica na pé da minha janela, porque tem árvore demais, de vez em quando eu venho falar, gente, ó, vai que eu agora quero me concentrar aqui. O negócio da janela não dá, aquilo entra, faz eco, entende? E aqui constante, tem passarinho desse aí que é igualzinho disparo de alarme. Mesma coisa. O negócio fica ali, ó. Gente, então, eu espero aí, quantos você acha que o Hernando tem que fazer, além disso que ele já apresentou? É uns 500. Né? Nós estamos esperando de você, tá certo? Vamos ver o que você faz. Só aí dentro desse assunto tem uma opção de nuance que você pode pegar. Olha bem esse detalhe. Eu vou tentar cumprir os 10% desse. Então vamos ver. Contamos com você. Tem algumas testemunhas. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 93 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 27 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje são da Meracildo sobre o fórum da TENEPS, o Loche sobre balanço existencial, a Malude e a Cristiane Aranda sobre iniciação paracientífica, o Antônio sobre o curso heterocrítica e a Selma sobre o ECP2. E agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Obrigada. Como sempre, né, nós estamos sempre aqui. Atenção, amigos da Enciclopédia, nesse domingo, dia 6 de novembro, vai ocorrer o sorteio mensal dos amigos. É o sorteio equivalente a outubro ainda. Vão ser sorteadas uma vaga no ECP1, doado pelo IPC, uma vaga no Consim Cobaia do Conscienciograma, doação da Conscius, e um livro Onde a Religião Termina. Todos os amigos ativos estarão concorrendo e os amigos que ainda querem, né, concorrer podem fazer sua assinatura ou renovar a sua assinatura. Temos muitos amigos com assinaturas vencidas nos últimos meses e que estão fazendo muita falta aí no nosso trabalho. É só ligar para o CAE, que ouvir pessoalmente na recepção, ou o pessoal de fora. Liguem para 45 35 25 26 52 e façam a sua assinatura. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite, então, é para o 7º Fórum da TENEPS e o 4º Encontro Internacional de Tenepsista.
O Fórum da TENEPS é um evento anual da CCCI, com o objetivo de reunir interessados em iniciar a TENEPS, praticantes novatos e veteranos, além de pesquisadores da tenepsiologia em geral. Esse ano o Fórum está estruturado em 3 pilares: interassistencialidade teática, autocientificidade parapsíquica e epicentrismo consciencial. O fórum ocorre do dia 19 a 21 de dezembro. Façam suas inscrições. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo Carnaval, em 2012, entre os dias 18 e 21 de fevereiro. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer uma reflexão, um inventário sobre a sua vida. Então, levantando todos os seus acertos, erros, conquistas, omissões, dificuldades, realizações. E a partir daí estabelecer um saldo. Esse saldo é positivo, é negativo, o que tem pendente? E então poder elaborar um planejamento para os próximos anos, objetivando a melhoria dos resultados na PROEX. Esse curso, essa edição de 2012 vai ser a 10ª edição, o 10º ano, completando aí uma década de balanço existencial. São em torno de 19 professores e a temática deste ano vai ser grupocarmologia. Nós vamos ter temas como a questão de gêmeos na PROEXIS. Nós vamos ter a condição da personalidade consecutiva na PROEXIS e outros temas mais relacionados à grupocarmologia. Então vale a pena aí todos se programarem, principalmente o pessoal de fora, se organizarem para estarem aqui no Carnaval entre os dias 18 e 21 de fevereiro do próximo ano. Obrigado. Boa tarde a todos. A IC Reconsciência avisa sobre o lançamento do programa de iniciação paracientífica. Neste programa de iniciação paracientífica, refletiremos sobre as abordagens epistemológicas e metodológicas das escolas de ciência e das ciências cognitivas, buscando a extrapolação sobre a ótica do paradigma consciencial. Para o lançamento do programa, o módulo inicial será a semiótica peirciana e a parasemiótica. Este módulo será proferido pela professora pesquisadora Regina Camilo e acontecerá no 3º final de semana de novembro, nos dias 19 e 20. Para inscrições, procurem os voluntários da Reconsciência, comigo, com a Malude, com os demais voluntários, e através de telefone ou do e-mail que eu vou passar para minha colega Malude informar. O telefone é 45 9993 2000. E-mail pesquisologia@gmail.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Voltando aí a falar sobre o convite para o curso Heterocrítica de Obra Útil. Vai estar acontecendo agora, sábado e domingo. E o convite é especial para as pessoas que trabalham na CCCI com voluntariado. Nós vamos ter a presença da autora Maria Helena Pereira João Peter, do livro O Quinto Poder, Consciência Social de uma Nação. Os dados do currículo da Maria Helena são impressionantes. Para vocês terem uma ideia, ela é presidente da ONG Parceiros Voluntários. A IC lá, digo, a instituição, ela conta com 376.757 voluntários, 2.400 empresas conveniadas, mais de 1.500.000 pessoas atendidas e em torno de 80 cidades lá no Rio Grande do Sul. Ela já foi convidada para audiência na Casa Branca, recebeu diversos prêmios e troféus. Então é uma oportunidade muito grande
para a gente conhecer, né, mais aprofundadamente os meandros, os mecanismos do processo do voluntariado, que é a essência da Max Proesp Grupal. Então fica o convite, mais uma vez, especial aí para as pessoas que trabalham com voluntariado, no sentido de que a gente vai ter oportunidade de debater e aprofundar e, de certo modo, poder catalisar, né, o esforço do voluntariado aqui na Cognópolis. Então, sábado e domingo, no discernimento, a partir das 8h30 da manhã. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite agora é um convite para um curso inédito. O primeiro ECP2 que vai acontecer em Salvador. O ECP2 de Salvador este ano acontece nos dias 24, 25 e 26 de novembro. E o EPICOM é o professor Pedro Fernandes, no Hotel De Ville de Salvador. Corrigindo só as datas, desculpe, de 25 a 27 de novembro no Hotel De Ville de Salvador com o EPICOM Pedro Fernandes. Maiores informações, entrar em contato com o IPC de Salvador no telefone 71 3018 0608, 3018 0682, com a equipe executiva do curso ECP2. Não fique fora dessa, venham também participar do primeiro ECP2 de Salvador. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Atendimento Conscienciográfico, a especialidade Conscienciografologia, a autora, a professora Rosemary Salles. Obrigado pela sua presença e até amanhã.